O nosso seminário vai falar sobre a virtude certeza. A certeza é a virtude daquilo que é certo, daquilo que não suscita dúvida. Que certeza temos de nossas certezas? Bom, ao decorrer da história, muitos já se questionaram sobre as certezas. Ter certeza é não ter dúvidas, é raciocinar, é compreender. A razão humana percorre muitos caminhos ao longo da história. O objetivo desse seminário é mostrar e explicar os caminhos pelos quais a razão humana passou. A apresentação está dividida em 4 períodos históricos: Antiguidade, Idade Medieval, Idade Moderna e Pós-Moderna. O primeiro período que abordaremos é a Antiguidade. Depois que os pré-socráticos procuraram conhecer a natureza do mundo e das coisas e fundaram a metafísica, buscando o servir e o devir, a unidade do cosmos e a ordenação de tudo que existe, a filosofia viveu um momento de crise cética no cenário das cidades-estados gregas. Bom, nesse primeiro momento, na democracia grega, perambulavam pelas cidades-estados os célebres sofistas. Nós não os caracterizamos como escola filosófica, mas sim como um movimento de contestação à própria filosofia, já que eles não se denominavam como filósofos, apenas sofistas. Esses cidadãos, que ensinavam mediante o popudo pagamento das elites, não aceitavam validade de nenhuma certeza filosófica, científica ou moral. A máxima proclamada por um deles, o Protágoras, de que o ser humano é a medida de todas as coisas, tinha como sentido para eles de que cada qual inventa suas próprias verdades e formas de comportamento, não podendo haver nenhuma certeza para a humanidade. Para os sofistas, vivemos no reinado da opinião, e para cada qual pensa o mundo à sua maneira, sendo impossível formatar conceitos que derivem da análise racional da realidade. Seu ensino restringia-se à retórica, que era a arte de conversar, de falar, de argumentar, ou simplesmente a arte da persuasão. Para eles, a persuasão era uma poderosa deusa, a feiticeira a qual nada se nega, como Ésquilo a chamou. Além disso, os sofistas eram mestres da política, pois utilizavam sua arte de persuasão, a retórica, como quando se queria convencer o público com algum interesse político. E como funcionava essa tal arte da persuasão? Bom, constituía parte da instrução retórica ensinar o aluno a argumentar com igual êxito sobre ambos os lados da questão. Como Protágoras disse, sobre cada tópico há 2 argumentos contrários entre si. Ele visava treinar seus alunos para elogiar e censurar as mesmas coisas, e, em particular, escorar o argumento mais fraco para que parecesse o mais forte. O ensino retórico não se restringia à forma e ao estilo, mas lidava também com a substância do que se dizia. Segundo eles, a verdade era individual e temporária, e não universal e permanente, pois a verdade para o homem era que simplesmente ele podia ser persuadido, e era possível persuadir qualquer um, por exemplo, de que preto era branco e que pranto era branco. Ou seja, pode haver crença, mas não conhecimento. Nesse contexto surgiu a figura de Sócrates, que fez nascer pela primeira vez no Ocidente a noção de conceito, e ainda mais a de conceito moral. Sócrates, ao contrário dos sofistas, acreditava na existência de uma verdade plena. Para ele, o conhecimento não era um estado da alma, o objeto que se possui, mas um processo, uma busca constante. Sócrates considerava-se um parteiro de almas, uma pessoa que auxiliava outras a terem ideias. Sua convicção era que todas as pessoas podiam ter ideias, pois possuíam a capacidade inata para tanto. Em seus diálogos, que eram seu método de filosofar, Sócrates inicia com um momento de ironia, no qual questiona tudo o que os interlocutores acham que sabe, depois desconstrói diferentes opiniões, fazendo com que todos reconheçam que de fato nada sabem. Então, eles iniciam a jornada da maiêutica, ou parto de ideias, que é extrair de dentro de si os princípios que procuraram. O autoconhecimento era um dos pontos fundamentais para Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. O saber não era algo que vinha de fora do homem, e sim de si mesmo. Ao interrogar a si mesmo, à medida que Sócrates desenvolve diálogos críticos com seus interlocutores, como em um ato de dar à luz, conseguia que os mesmos alcançassem o conhecimento, ou seja, para Sócrates é por meio da ironia e da maiêutica que se chega ao verdadeiro saber. Os descendentes de Sócrates.
Tanto Platão quanto Aristóteles argumentaram fartamente contra os sofistas e lançaram as bases de toda a construção filosófica e científica do Ocidente. Para ambos, seguindo as pegadas de Sócrates, é possível sim conhecer, e a grande diferença entre ciência e opinião. Ciência é um conhecimento demonstrativo que se constrói por meio de raciocínios lógicos. E por que a razão pode decifrar a realidade? Porque a realidade é racional. A razão que está em nós é a mesma que está nas coisas. Bom, para Platão, o processo do conhecimento tem um caráter específico. Em sua obra-prima, A República, ele expõe em uma metáfora a sua ideia do que é conhecer. E aí vamos falar sobre a famosa caverna de Platão. No mito da caverna, ele narra a história de prisioneiros que vivem em uma morada subterrânea, acorrentados, com o rosto imobilizado, e que são constrangidos, forçados a apenas olhar para o fundo da caverna, iluminados por um fogo que reluz atrás deles. No fundo da caverna vêm as sombras das coisas que se projetam. Tomam aquelas sombras como verdade e fazem concursos entre si para dizer qual sombra aparecerá primeiro, qual delas é a maior, qual delas é a menor, e assim por diante. Certo dia, um prisioneiro se liberta e sai em plena luz do dia. Fica de imediato ofuscado. Consegue primeiro olhar os objetos que estão refletidos nos lagos. Prefere esperar a noite para ver o mundo sobre a suave luz lunar. Depois, ele se acostuma a ver que tudo deriva dessa fonte de luz. Imagine se esse prisioneiro liberto voltasse para seus amigos companheiros de cativeiro e lhes dissesse que o que eles veem são apenas sombras. Certamente diriam que ele está louco e até tentariam matá-lo. Esse prisioneiro liberto do mito da caverna de Platão representa o filósofo, e ainda mais um filósofo específico, Sócrates, que morreu por querer apontar a seus conterrâneos uma outra realidade. O sentido desse mito está ligado à ideia do que é de fato conhecer para Platão. Como o ser humano está apenas condicionado aos sentidos, o ser humano os toma como realidade, mas as sensações físicas são apenas sombras da realidade. Aí está o reinado da opinião. Quando o ser humano só tem sensações, ele só tem opiniões. A verdade verdadeira está no mundo do espírito e, portanto, só pode ser entrevista com os olhos da alma racional. Mas essa alma precisa sair do condicionamento dos sentidos para poder ver o sol lá fora. Existe em Platão uma conexão entre ser justo do ponto de vista moral e a capacidade de conhecer. O sol fora da caverna é o bem absoluto. Para nós identificarmos com a realidade, precisamos também caminhar no sentido do bem. Aquele que sabe, para Platão, é bom. Verdade e bem são indissociáveis. Platão e Aristóteles, sendo descendentes de Sócrates, acreditavam sim que havia uma diferença entre ciência e opinião. Para Platão, quando o ser humano só tem sensações, ele só tem opiniões. Ou seja, esses sentidos podem acabar turvando o conhecimento. Então, para isso, você precisa desprender-se da matéria e buscar a essência das coisas do mundo espiritual. Já para Aristóteles, todo conhecimento passa pelos sentidos, então a essência está nas próprias coisas. Para Platão, o conhecimento meio que se estruturava numa hierarquia. Aqui você pode colocar o conhecimento, mas acima dele ainda está a opinião que provém dos sentidos, a ciência do inteligível. Ainda podemos colocar acima a crença, que é uma coisa mais acertada, o conhecimento discursivo, que é o conhecimento técnico, por exemplo, medicina, engenharia, e acima de tudo está a ciência do ser. Partindo para a escolástica, ela pode ser dividida em duas vertentes. A de influência neoplatônica, que são os descendentes de Santo Agostinho, e a de influência aristotélica, que foi solidificada em São Tomás de Aquino. Para Santo Agostinho, o objetivo principal da filosofia seria encontrar Deus e a alma. Então, o pensador, através de suas confissões, ele se voltava para si mesmo e encontrava suas verdades. Ou seja, a verdade estava em si mesmo e o objeto de conhecimento passa a ser o próprio ser. Já Aquino, ele demonstrava que não tinha essa contradição entre um conhecimento que é adquirido pela busca racional e os mistérios da fé. O ceticismo radical também levou a filosofia a ficar estagnada por muitos anos. Por exemplo, grandes questões eram levantadas. O que é verdade, o que não é, o que é que a gente pode considerar, o que é que a gente não considera, o que é conhecimento ao certo e etc. Porque eles acreditavam que, se nada podem saber, do que adianta buscar essa verdade e acabar refletindo sobre essas coisas?
Por muito tempo também houveram tensões entre o racionalismo, que diz que a razão é a única fonte viável para o conhecimento, e o empirismo, que diz que o conhecimento se dá através da experiência sensível. De um lado, a gente tem no racionalismo uma figura muito importante, que é o René Descartes, e no empirismo a gente tem o John Locke. Para o sensorialista Epicuro, o conhecimento vem da experiência sensível, ou seja, aquilo que podemos ver ou tocar. O filósofo Pirro propõe a suspensão da investigação sobre a realidade. Nada podemos saber das coisas, e é o que ele chama de apoché. Esse ceticismo radical foi forte na academia que os discípulos herdaram de Platão, que teve seguidores completamente céticos, e um dos motivos para isso era que havia a interpretação de que Sócrates havia sido cético. Tomás de Aquino, mesmo crendo em religião, também defendia o empirismo, e o frade franciscano Guilherme Ockham iniciou a quebra da aliança entre fé e razão. Um dos maiores racionalistas foi René Descartes, e desde a época de Pitágoras, a matemática foi considerada um critério de conhecimento da realidade. Segundo grandes filósofos, a matemática seria uma ciência inquestionável, pois sua lógica não oferece questionamento. Descartes não nega a realidade das coisas, apenas coloca a realidade maior na essência espiritual, onde se radica a razão. Descartes estabeleceu 4 regras básicas para se chegar ao conhecimento. Primeiro, jamais admitir alguma coisa como verdadeira que não tenha sido comprovada, não permitindo a possibilidade da dúvida. Segundo, se preciso, parcelar o problema para poder analisá-lo com clareza. Terceiro, ir do mais simples para o mais complexo. E quarto, relacionar tudo metodicamente e fazer uma revisão completa. E seguindo esse trilho, o ser humano poderia chegar à certeza. John Locke discordava de Descartes, mas não completamente. Locke não negava a razão humana, apenas questionava seu limite. Já David Hume renega a razão, descarta Deus e dissolve a metafísica. Ele diz que o que podemos perceber da realidade não constitui o conhecimento, mas uma probabilidade. Para Hume, o ser humano é muito mais sentimento do que razão. Agora, os filósofos educadores. Os grandes educadores muitas vezes passavam despercebidos, porque desde as sociedades antigas, as pessoas que estudam temas relacionados à infância e estudavam, não eram bem vistas, já que uma das pautas questionadas durante o processo era a aprendizagem das crianças. Jean Comenius considerava que deveríamos levar em conta a racionalidade, a experimentação e a observação e a fé, a filosofia, a ciência e a religião, respectivamente. Já Jean-Jacques Rousseau une o racional com a sensibilidade, uma espécie de subjetividade. Por fim, temos John Henry Pestalozzi, que apresenta 2 vertentes, a sensorial e a sentimental. O que há em comum entre os 3 filósofos citados é que ambos acreditam que o indivíduo só aprende fazendo. E a solução do impasse dada por Kant. Kant teve uma formação profundamente religiosa e propôs-se a entender essas diferentes vertentes para salvar a fé e a razão. Depois dele, podemos dizer que a filosofia tomou 2 caminhos opostos, o idealismo alemão e o científico. Auguste Comte elaborou uma doutrina positivista, preconizada que a humanidade passava historicamente por 3 estágios, o teológico, o metafísico e o positivo. Já Marx criou com Engels o socialismo científico. E a partir desse período, a história e a questão do conhecimento passou a ser uma questão da ciência. Entrando agora nos séculos 20 e 21, a ciência passou por um importante processo de desconstrução, ou seja, o conhecimento científico não é só mais aquele obtido através da experimentação e a descoberta de leis objetivas. Para Bachelard, a ciência não é um corpo total de verdades, mas sim um diálogo aberto, não sistemático, entre a razão e a experiência. Já para Karl Popper, uma teoria científica ela pode ser provisória, e aí ela pode estar errada, e quando ela estiver errada, ela deve ser abandonada. Já para Thomas Kuhn, a ciência ela está dividida em ciência normal e ciência revolucionária. Daí, vindo para esse conhecimento pós-moderno que foi obtido nos séculos 20 e 21 sobre ciência, razão e etc., a gente precisa lembrar que pós-moderno não é uma escola filosófica em si, e sim uma tendência encontrada em vários pensadores contemporâneos.
Então, eles vêm aí para questionar essas construções das visões de mundo e das verdades, para dizer que não há uma verdade absoluta, porque a verdade ela sempre depende do contexto histórico e social, ela pode ser debatida, pode ser parcial também, e daí vem negar a existência de significados estáveis.